Se a terra é de Carlos Gomes, nada melhor do que uma orquestra sinfônica municipal para materializar a música em Campinas. E a nossa orquestra cumpre esse papel com louvor. Criada em 1929 por um grupo de músicos decididos a manter viva a chama cultural da cidade, a banda é reconhecida por todo o Brasil por sua excelência. Hoje, prestes a completar 90 anos de história, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas é a estrela do Terra de Carlos Gomes, que começa agora. A história da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas começou em 1929, mas a relação da cidade com a música vem de muito antes. As primeiras referências são de 1815, quando Manuel José Gomes chegou à então Vila de São Carlos. Maneco Músico, como era conhecido, veio para essa terra para ser mestre de capela, o responsável pela música que acompanhava as cerimônias religiosas da época. Mas ele foi além. Decidiu passar os seus conhecimentos para os meninos da cidade, incluindo todos os seus filhos homens, entre eles o mais famoso, Antônio Carlos Gomes. O resto é história.
Desde que o maestro Salvador Bove regeu pela primeira vez a Orquestra Sinfônica Campineira, em 15 de novembro de 1929, muitos músicos passaram pela orquestra, que tinha estrutura semiprofissional. Foi em 1974 que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas surgiu com o status de profissional, mantida com recursos da Prefeitura.
Hoje, a direção artística e regência titular está sob a batuta de Vítor Hugo Toro, um chileno com rica história na música e que empresta a sua experiência em benefício da nossa cidade a cada ensaio. Nascido em Santiago, Toro se formou pela Faculdade de Artes da Universidade do Chile. Depois, venceu o segundo concurso internacional de regência orquestral, um prêmio concedido pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e passou a ser convidado a reger importantes orquestras de seu país e também do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do México. Vítor Hugo Toro foi premiado recentemente pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino com a Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes, no grau de comendador, além da Medalha Carlos Gomes da Câmara Municipal de Campinas pelos serviços prestados à cidade. Ao meu lado, o maestro Vítor Hugo Toro, diretor artístico aqui da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Maestro, uma honra para nós ter a sua presença aqui. Prazer para mim também conversar com vocês. E qual que é a importância da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas no contexto do Brasil? Olha, no contexto da cidade do Brasil, eu não imagino que a cidade de Campinas, que a região metropolitana de Campinas, possa ser imaginada sem a sua orquestra sinfônica. Esta orquestra está no DNA dos campineiros. As pessoas falam dela com um sentimento de orgulho, de sã vaidade, do fato de, na cidade de Campinas, ter um grande aparato cultural, uma orquestra muito respeitada, muito conhecida no país, com um histórico muito bonito de estreia de peças brasileiras, de defesa da democracia, de apresentações populares com grandes artistas. E é uma orquestra que, como te falei, é da alma, da moralidade da cidade de Campinas. E é uma orquestra de Campinas que nós estamos na terra de Carlos Gomes, que sempre valorizou os artistas da região, os artistas campineiros, especialmente Carlos Gomes, e também tem a abrangência mundial, como fez agora recentemente apresentações com o ciclo de Beethoven. Então, sim, bom, Carlos Gomes também faz parte fundamental da nossa história. Certamente somos a orquestra que apresenta mais repertório de Carlos Gomes no país. Gostaríamos de fazer muito mais ainda, mas nossa responsabilidade é com todos os grandes compositores conhecidos, os compositores brasileiros, a nova geração de compositores brasileiros, que tem um lugar muito importante também. E no caso de Beethoven, este ciclo que nós fizemos de apresentar a integral pela primeira vez na cidade, a integral da obra para piano e orquestra, é muito fundamental porque teve peças que são parte do repertório habitual. Beethoven escreveu 5 concertos para piano que foram apresentados na vida dele, que são fundamentais na história do desenvolvimento do concerto para piano. Porém, tinha outras 4 peças que nunca tinham sido apresentadas, que certamente foi a primeira vez no Brasil que foram apresentadas, porque foram publicadas após a morte dele. Ele deixou muitas partituras inconclusas, inacabadas, com alguns detalhes, e foram reconstituídas após a vida dele. E foi realmente um ciclo muito interessante, olhar a toda uma carreira de um compositor, a toda a forma que ele tem de compor, e isso faz parte também das nossas responsabilidades como orquestra. Para se fazer um concerto como esse, são quantas horas de ensaio são necessárias? Olha, é uma orquestra profissional, então a gente começa a ensaiar na terça-feira de manhã, que é a primeira vez que estamos todo mundo olhando as partituras. No sábado já estamos fazendo o ensaio geral e nos apresentando depois. Somos uma orquestra profissional, somos uma orquestra boa e uma orquestra muito querida e respeitada no país. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, como o senhor disse, é bastante respeitado. São quantos músicos que fazem parte dessa orquestra? Segundo a lei municipal, são 119 músicos. É uma orquestra grande, que deve ser todo o repertório. Alguns músicos têm aposentado no último tempo, temos que preencher algumas vagas, mas continua sendo uma orquestra que pode fazer grande parte do repertório. Neste triste período de crise que o Brasil está sofrendo neste momento, somos uma das poucas orquestras que tem conseguido manter uma temporada, tocar para o seu público, fazer belíssimas apresentações, e isso também faz parte das nossas responsabilidades. Trazemos para as pessoas um sentimento de felicidade e de orgulho, e neste momento de crise isso é realmente muito importante.
O senhor tem uma história rica na música, o senhor conquistou vários prêmios e já regeu diversas orquestras no seu país, o Chile, aqui no Brasil mesmo, na Orquestra de São Paulo, e agora o senhor está aqui na Orquestra Sinfônica de Campinas. O que representa tudo isso para o senhor? Olha, eu continuo sendo um maestro jovem. Geralmente, quando as pessoas olham para um maestro, ou que imaginam um maestro, vem um senhor de cabelo branco, bastante velhinho. Eu já estou com bastante cabelo branco, mas é uma orquestra muito importante. É um passo importante para a minha carreira. Temos um relacionamento muito bonito com a orquestra. É um casamento, é uma coisa de amor e ódio, de que nos amamos, nos queremos, brigamos às vezes. Mas é um belíssimo relacionamento. Eu gosto muito de ser o maestro titular, o diretor artístico, e regente titular da orquestra, e temos feito muitas coisas muito boas realmente aqui. Agora, o público de Campinas sempre abraçou a orquestra sinfônica e muitas vezes algumas pessoas têm vontade de ir a uma apresentação, de ir a um concerto,
muitas vezes acabam não indo por conta de vestimenta, alguma coisa assim. E a orquestra tem fala a respeito de que vá à orquestra mesmo sem ser a gala, sem estar vestido de gala. Como que é isso? Sí, es que, a ver, esta orquestra siempre quebró muchas regras do caminho. Esta orquestra, por exemplo, nunca separou muito o repertório popular do repertório clássico. A orquestra sempre pensou em fazer boa música e música ruim. Nunca a diferença foi entre popular e clássico. Também eu não concordo com esse conceito de que a música clássica é uma espécie de coisa distante, erudita, docta, só para algumas pessoas iluminadas. Esto es para todo mundo. As músicas que nós apresentamos foram as trilhas sonoras da sua época, das apresentações que faziam os músicos. Beethoven tem tudo a ver com a música da época da Revolução Francesa, toda essa época de ímpeto, de luta, de ideais, de democracia. E a cidade sempre compreendeu isso. Há um vínculo especial com esta orquestra, com esta cidade, que devo dizer, lamentavelmente, não existe em todas as cidades, nem com todas as orquestras. Agora, a agenda da Orquestra Sinfônica é bastante extensa, existem muitos programas para serem apresentados e por todo o ano sempre tem alguma apresentação. Ah, sim, tem desculpa. Não, mas... Não, são mais de 60 apresentações por ano, não só a temporada sinfônica que fazemos no Teatro Castro Mendes. A orquestra se apresenta regularmente na região metropolitana de Campinas, em igrejas da cidade, fazemos concertos didáticos, fazemos eventos especiais como o aniversário da cidade, mês de Carlos Gomes, concerto de Natal. É uma agenda muito nutrida para uma orquestra que gosta muito de tocar para seu público. Então fale para o seu público, convidando todos a prestigiar a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Convido a todos realmente para todas e cada uma das apresentações da orquestra. A orquestra não é minha, não é da prefeitura, é Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. É de Campinas, de todos os campineiros, e esperamos sempre ter vocês nas apresentações. Me desculparão que eu tenho que estar de costas sempre para vocês nas apresentações, mas certamente será um prazer que vocês estejam sempre conosco. Maestro Vitor Hugo Toro, muito obrigado pela sua presença, Imagina, sua participação. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, grande prazer. Até logo.